Hoje eu vou compartilhar com vocês como que tem sido a minha organização nessa nova retomada da minha vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já pega o seu bloquinho de notas, pega o seu conteúdo, porque, afinal de contas, hoje vamos falar de organização. E agora nós temos um QG maravilhoso, como vocês estão vendo. Desde 2020 que eu não morava sozinha, não tinha um apartamento pra mim sozinha. E eu tava muito precisando de um espaço pra poder, sabe, liberar a mente. Eu sou uma pessoa extremamente criativa, uma pessoa que precisa desse lado criativo. E o meu sonho era ter um apartamento com um espaço próprio pra ter o meu escritório. Aos poucos eu vou mostrando pra vocês também as mudanças, porque muita coisa mudou por aqui. Mas agora a gente tem um escritório e basicamente esse escritório talvez vai ser o cenário dos nossos próximos vídeos de papos sérios. E falando sobre papo sério, eu quero compartilhar com vocês como que eu estou me organizando para essa próxima fase da minha vida. Eu me mudei pra esse apartamento faz um mês e eu tava literalmente muito ansiosa pra poder compartilhar com vocês, mostrar as coisas. E eu queria que o apartamento estivesse totalmente perfeito, que tudo estivesse organizado. No próximo vídeo vocês vão ver, eu vou fazer um tour pra vocês. Porém, o mais importante é, eu me dei conta que pouco importa o apartamento estar pronto ou não pronto, eu precisava me preparar mentalmente pra fazer as coisas que eu queria fazer, pra cuidar dos projetos, pra me dedicar. Por mais que não pareça, criar vídeos pro YouTube não é só sentar e filmar. E eu ficava muito postergando essa situação, achando que nunca tava bom o suficiente o que eu queria trazer pra vocês. E eu vou mostrar minha vida, mas talvez vai ser uma coisa inútil, e eu sou muito exigente com as coisas que eu quero trazer aqui pra vocês. Agora eu quero muito que o canal seja esse espaço de troca entre a gente, eu quero que o canal seja um espaço de crescimento, tanto pra vocês quanto pra mim. E a gente vai compartilhando nossas diquinhas de vida adulta. Sobre essas dicas, como que eu estou preparando a minha vida neste momento. Eu sou uma pessoa com muitos projetos, com muitas ideias. Eu tive um burnout em 2023. Foi uma das razões pelas quais eu parei de criar conteúdo. Eu fiz alguns vídeos nesses últimos 2 anos. Eu não cheguei a ter muita regularidade no canal. E agora a estabilidade pra mim é o ponto principal. Só que sabendo que eu sou uma pessoa criativa, eu nunca fui uma pessoa muito estável. Eu não sei explicar exatamente o que para mim significa a estabilidade, porque eu nunca fui uma pessoa muito calma. Eu sempre fui, desde criança, uma pessoa muito hiperativa, muito extrovertida. A vida sempre foi assim, sempre foi tipo uma montanha-russa pra mim. E agora, chegando nessa parte adulta, eu quero entender um pouco melhor como criar essa estabilidade. Afinal de contas, os planos começam a mudar, a gente começa a se preocupar um pouco mais com o futuro. E a verdade é que eu não quero mais lutar contra a minha própria natureza. Eu sei que eu sou assim. A necessidade de entender agora o que eu tô vivendo, quem eu sou, é muito mais importante do que me colocar numa caixinha e querer viver as coisas como as pessoas vivem. E sabendo a minha realidade hoje, eu criei todo um sistema pra poder gerir a minha vida nesse momento. Tá, mas qual é esse sistema que eu criei? Basicamente, eu separei a minha vida em vários pilares e cada um desses pilares está separado em um livro. Eu sempre fui maníaca, mas tipo assim, muito maníaca, gente, de caderninhos e papéis. Eu tenho um número gigantesco de papelaria. Aqui a gente tem todos os pilares da minha vida, gente. E cada caderno desse é um caderno que eu tô dedicando pra um aspecto principal da minha vida. A ideia principal pra mim agora é utilizar o meu tempo de uma forma inteligente pra lutar contra aquela sensação da procrastinação e de estar sempre avançando no tempo sem ter sensação de avançar realmente. Não sei se vocês vão entender o que eu tô dizendo, mas que durante muito tempo eu me comparava às outras pessoas e eu tinha a sensação que minha vida não ia, e a de todo mundo tava avançando, a de todo mundo tava indo pra frente, e eu não conseguia realizar projetos, eu não conseguia me organizar de forma correta pra fazer isso, só que eu não via o problema. Pra mim, tinha alguma coisa errada na minha vida, tava acontecendo alguma coisa. E hoje, com um pouquinho de recul, eu consigo dar um passinho pra trás pra entender por que eu não conseguia funcionar da mesma forma que as outras pessoas. Eu converso muito com a minha psicóloga, faz 3 anos já que eu faço terapia, e a gente fala muito sobre a forma como eu funciono, como o meu corpo funciona, como a minha mente funciona. Eu não sei explicar, a minha forma de ver as coisas é muito diferente da das outras pessoas. Então eu precisava de um sistema que funcionasse pra mim. Eu vou compartilhar com vocês a minha ideia, e obviamente vocês, cada um, vão adaptar aí da casa de vocês, com o que for necessário pra vocês, o que não for, talvez pode ser exagerado demais pra algumas pessoas, porque eu sei que eu sou meio mania com essas ideias, eu adoro organização. Eu fui criando o meu pilar, eu aconselho vocês todos de fazerem a mesma coisa por vocês, porque, gente, não existe método perfeito pra todo mundo, cada pessoa vai ser diferente, e eu espero que compartilhando o meu método, isso te ajude a buscar o seu método, porque no final das contas eu tenho a sensação que a gente sabe quem a gente quer ser, mas a gente não sabe quem a gente é hoje, pra realmente dar os passos necessários pra chegar nesse final, vamos dizer assim, nesse but, não lembro mais como
fase. Tenho a sensação que eu já não sei falar mais português. Os vídeos aqui no canal são o único lugar onde eu falo português no meu cotidiano e com os meus pais, a minha família do Brasil. Então, eu amo fazer vídeo, que ainda por cima eu vou praticando. Então, se falar alguma palavra errada, se eu perder as palavras, vocês me perdoem. Então tá, vamos pro primeiro livro, então. Cada um desses 10 livros é relacionado ao meu desenvolvimento pessoal e a uma parte separada. É como se eu tivesse criado gavetinhas do meu desenvolvimento pessoal, aonde, se eu quero aceder a alguma parte do meu desenvolvimento pessoal, eu vou abrir essa gavetinha e vai estar ali todas as informações. Então, basicamente é isso, essa foi a minha ideia. Então, esse meu primeiro livro aqui é o meu livro sobre hobbies e aprendizado. Eu tenho o ukulele, eu gosto de costurar, então eu tenho muitos hobbies, mas eu tenho a sensação que eu não avancei concretamente em nenhum deles. E a minha ideia foi colocar dentro desse caderninho, literalmente, as coisas que eu quero aprender a fazer. Por exemplo, o ukulele, então eu vou colocar aqui nesse livrinho, atividade que eu quero aprender, a data que eu comecei e fazer um check-in, vamos dizer assim, tipo, ir anotando conforme o tempo for passando. Cada mês, quanto por cento eu tenho a sensação que eu avancei. Tipo, trabalhei 1 dia, 2 dias nesse hobby, e aí eu vou anotando pra ter uma sensação que o tempo tá passando. E a ideia de ter um caderninho separado por cada pilar do meu desenvolvimento pessoal é muito boa pra mim, porque não vai ser um caderninho por ano. Basicamente, esse caderninho vai ser acompanhando todos os aspectos até não sei quando. E a ideia é que ele nunca pare, porque afinal de contas eu quero continuar tendo hobbies, eu quero continuar tendo paixões na vida. Então, esse daqui é o primeiro caderninho de muitos outros que vão vir, eu espero. Que a minha intenção é realmente manter isso, e isso é a parte da minha disciplina que eu vou ter que trabalhar nesses próximos meses. Então, aqui eu vou colocando todo o aprendizado e os hobbies. A segunda parte é o desenvolvimento pessoal. Gente, realmente são, tá? Livros, cadernos que eu já tinha comprado há muitos anos aqui em casa. E eles estavam vazios, a maior parte, porque eu sou viciada em caderno, eu não posso ver um caderno bonitinho que eu quero comprar. Então agora, além de estar me organizando, eu estou dando vida útil às coisas que eu tinha aqui em casa. Então esse aqui é o caderninho da atividade física. Eu coloquei esporte / atividade física porque eu não quero que foque muito no esporte. Eu sei que é muito preguiçoso. E não é uma preguiça assim de tipo, eu não gosto de fazer esporte. Eu já amei fazer esporte. Tinha momentos que eu ia pra academia fazer aula de dança, mas eu preciso encontrar prazer naquele lugar ali, naquela coisa que eu tô fazendo. Então aqui eu vou desenvolver um pouco mais essa parte da atividade física e aos poucos a gente vai encontrando o que a gente quer fazer. O terceiro, olha que lindo, gente, sério. Eu sou apaixonada por esse caderno. Ele é bem grandão. E esse aqui é o meu caderno do desenvolvimento profissional. Então toda a parte do meu desenvolvimento pessoal ligado à vida profissional, à minha missão de vida, porque pra mim isso é o mais importante. A vida profissional, pra mim, não pode ser só uma vida profissional ligada a me trazer um retorno financeiro. Eu preciso me sentir feliz, alegre. E eu sei que ainda mais depois do burnout, pra mim é uma necessidade extrema estar feliz fazendo o que eu tô fazendo. Os meus projetos têm essa parte. A minha marca de joias literalmente chegou na minha vida assim. Então aqui eu vou acompanhando a minha missão de vida profissional, o que eu quero fazer, por que eu quero fazer. E esse espaço, basicamente, o fato das folhas serem... Não é um livro... Vocês podem ver que não é um caderno preenchido. Então a ideia é fazer um... Então a ideia é realmente criar um mind map. Tipo, tirar tudo que eu tenho na minha cabeça e escrever, colocar no papel. E eu sei que eu funciono muito melhor assim do que com... E eu sei que eu funciono muito melhor com cadernos, com o fato de escrever, do que com o aplicativo. Aqui nós temos a parte do desenvolvimento profissional. Chegamos aqui na parte da energia e higiene de vida. Então aqui é tudo que eu vou acompanhar, minha alimentação, meu sono, o que eu tô fazendo. Eu sei que parece besteira e que é muita coisinha pequena pra gente organizar. Não significa que eu vou fazer isso todos os dias, mas é como se em cada parte da minha vida eu quero... Esse daqui é o meu livrinho de desenvolvimento pessoal relacionado às emoções e ao meu lado reativo, vamos dizer assim. Então, eu vivi uma situação, vamos dizer, me senti humilhada, não sei, me senti maltratada por alguém, senti que a pessoa falou mal comigo, alguma coisa assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever. Então, a ideia é trabalhar literalmente o que a pessoa me disse, por que a pessoa disse isso, analisar a situação, aonde eu fui culpada literalmente das coisas, pra poder me questionar também sobre a minha responsabilidade sobre as coisas que acontecem comigo, e o que não for culpa minha, obviamente, não sofrer por isso. Então, essa aqui é literalmente só ligada à parte emocional. A diferença entre esses dois, esse aqui é o relacional, então a ideia é questionar por que eu me envolvo com as pessoas dessa forma, e aqui é as minhas reações emocionais, como que eu reajo às situações, como que eu vivo situações de estresse no meu cotidiano, como que eu gero os problemas, como que eu consigo gerir os problemas do meu cotidiano. Então realmente, esse aqui vai ser muito útil pra mim. Todos eles vão ser muito úteis, gente. Não posso nem... Não vou puxar sardinha nem pra um lado nem pro outro, porque eu tô sentindo que tudo isso, literalmente, era o que eu tava precisando. Era um lugar, abrir as minhas gavetinhas de cada parte do meu desenvolvimento pessoal pra poder analisar cada uma delas com muito mais consciência, sabe? E esse caderno aqui é um jornalinho das emoções, que esse aqui vai ficar do lado da minha cama todas as noites ou de manhã, que
aqui tem os dois, na verdade, que é o do higiene de vida, que eu não lembro, acho que é esse aqui. Esse aqui que é da energia e higiene de vida, e esse aqui é do jornal das emoções, que eu vou juntar os dois e vou deixar do lado da minha cama todas as noites, enquanto tudo que eu tô fazendo aqui é sem rigidez, mas tentando guardar uma certa disciplina de saber que se eu criar o hábito de escrever, todos esses cadernos que eu tô aqui é realmente pra criar o hábito de escrever. Sem rigidez, gente, sem loucura, vamos de boa. Eu tô falando isso pra vocês e pra mim também. Então, aqui no Journaling eu vou contar um pouquinho sobre o meu dia, sobre a minha vida e tudo que vai servir aqui. Provavelmente aqui eu vou escrever as coisas que vão ser analisadas dentro do caderninho das emoções. Então, aqui é escrever tudo, escrever, como se fosse uma liberação, vamos dizer assim, da noite, do dia, das emoções. E aqui a gente vai tratar todas as emoções bem-vindas à vida de uma pessoa emotiva e sensível. Aqui a gente tem uma outra parte, que é o meu desenvolvimento espiritual, a minha missão espiritual. Eu não sei se eu já comentei, eu acho que eu não comentei muito aqui com o canal. Eu não me lembro se eu comentei aqui no canal com vocês, mas a minha vida espiritual é uma história muito complicada. E quando eu digo complicada, é complicada pra mim mesma, tá, gente? Não é pra ninguém. Eu vivi muitas fases com a minha vida espiritual, com o que eu acreditava, o que eu deixava de acreditar, quem era Deus, por que eu nasci, o que eu existi. Então, é mais uma parte filosófica, vamos dizer assim, pra quem não acredita em Deus, pra quem não tem religião. Eu não tenho uma religião específica, mas eu acredito em uma coisa, há muitos anos eu já acreditava, só que eu não conseguia colocar o nome, e hoje em dia eu consegui colocar o nome nisso. Então, a ideia desse caderninho aqui é poder colocar toda a parte filosófica, espiritual, que é relacionado a minha missão, por que eu nasci, o que eu posso fazer de bom pros outros, o que eu tenho errado. Então, é como se fosse um dos maiores pilares da minha vida, assim, sobre a minha identidade. E isso não é, como eu tô falando, não é sobre uma religião. Eu não sou católica, não sou evangélica, a minha crença é basicamente uma mistura de muitas crenças, e eu posso compartilhar com vocês num outro vídeo se vocês estiverem interessados nesse tipo de assunto. Obviamente, não vou encher vocês de balela se não for interessante. Mas, gente, tudo que for espiritual e religioso, eu quero que a gente tenha o máximo de respeito com todas as pessoas. Eu já fui da igreja evangélica, eu era da Bola de Neve, gente, durante anos. Durante um tempo eu fiz parte da Bola de Neve, a minha avó era mãe de santo, a minha outra bisavó era católica 100%, a minha avó hoje, ela é evangélica, então, tipo, a minha vida sempre foi um misto de muitas culturas, fora o que eu acredito que também é muito ligado ao espiritismo. Eu tenho uma das minhas autoras preferidas do espiritismo, que eu leio desde que eu tinha 12 anos de idade. Então, eu acredito muito mais nessa parte do espiritismo, mas acreditando, obviamente, em Jesus, acreditando em Deus, acreditando em muitas coisas, acreditando na criação, mas sem um dogma específico. Eu não estou fazendo parte de nenhuma religião. Então, é isso aqui, a parte espiritual, a minha missão. A próxima é a parte estrutura e disciplina, que vai ser muito importante pra mim, porque afinal de contas eu vou acompanhar um pouquinho a minha disciplina, como que eu tô trabalhando todas essas partes, como que eu tô sabendo gerir o meu cotidiano e trabalhar também alguns mindsets sobre a minha forma de funcionar, por que eu não consigo ter disciplina, será que é só um bloqueio, será que realmente eu sou preguiçosa? Não sei, não sabemos, vamos descobrir juntos. E esse aqui é sobre as crenças limitantes. Por quê? Eu tenho muita consciência que muitas coisas que a gente vive hoje em dia é muito moldada pela sociedade que a gente tem em volta da gente, então eu queria trabalhar um pouquinho mais nessas crenças, principalmente crenças pessoais sobre projetos, sobre dinheiro também, de ter uma relação saudável com o aspecto financeiro, com toda a parte mais madura mesmo, sabe? Aquela coisa assim, bem de adulto. Ok, eu acabei de perceber que tem alguma coisa dando errado com a minha câmera pra gente terminar esse vídeo, porque afinal de contas, já falei bastante com vocês. Aqui estão todos os meus livrinhos. Ai, pera, gente, assim, ó. Aqui estão todos os meus livrinhos, aqui estará a minha vida nos próximos meses e anos, não é mesmo? Eu quero compartilhar muito mais com vocês sobre esse lado de rotina de desenvolvimento pessoal, então se vocês gostarem desse vídeo, por favor, deixem aqui nos comentários, me avisem pra eu saber que tipo de vídeo vocês estão gostando aqui no canal. Daqui pra frente a gente vai criar canal juntos. E é isso, basicamente esse é o update da minha vida nesse momento. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não me conhece, não sabe quem sou eu, meu nome é Tainá, eu tenho 29 anos, eu moro na Suíça há muitos anos. Faz 10 anos esse ano, gente, que eu voltei pra Suíça. Então aqui no meu canal eu compartilho muito sobre a minha vivência como uma brasileira, morando na Europa, morando na Suíça, sobre a cultura da Suíça, sobre as paisagens, as belezas, as viagens e o desenvolvimento pessoal, que é uma das minhas paixões. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa um comentário pra me avisar que você chegou aqui através desse vídeo. Seja muito bem-vindo à nossa comunidade e se você já estava aqui no canal, um grande beijo pra vocês, eu amo vocês, muito obrigada por estarem aqui e nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau!